Boa noite a todos, boa noite a vocês que nos acompanham pela TV Votorantim, canal 10, que estavam assistindo o Terço Meditado. Seja bem-vindo a esse nosso momento do programa Aprofundando na Fé. Ontem, segunda-feira, nós meditávamos sobre a missão de Jesus. A missão de Jesus em trazer para toda a humanidade uma proposta, um projeto de Deus, é um verdadeiro projeto de Deus. E Jesus, fielmente respondendo a esse projeto, ele caminha pelas realidades da Palestina, testemunhando tudo aquilo que deve ser feito para que Deus, então, ele se revele, se manifeste, acolha todas as pessoas na sua bondade e traga a oportunidade da regeneração do ser humano. E a Jesus Cristo, ele veio também no sentido de preparar as pessoas para que as pessoas elas pudessem continuar com esse projeto de Deus, levar adiante esse projeto de Deus para que a partir daí todas as pessoas, o mundo inteiro pudesse fazer essa experiência da presença de Deus. Eu tenho aqui um texto aqui, que fala muito bem disso. Depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós falávamos que nós devemos anunciar Jesus ressuscitado. Esse Jesus que continua presente, continua conosco, ele caminha conosco. E eu digo sempre assim, ontem ainda eu refletia nas celebrações, eu falo assim, que nós precisamos interiorizar Jesus Cristo, Padre? Isso é muito importante, Eu não cheguei a concluir muito bem ontem, mas eu falava assim, aquela pessoa que se encontra, que se choca, que recebe aquele choque inicial com o outro e que se interessa pelo outro, começa a caminhar, começa a buscar um conhecimento mais aprofundado do outro, mas chega um determinado momento que ele sente a vontade de conviver com o outro, não é verdade? A vida nossa, ela mais ou menos vai nessa linha, Aí daí a pessoa, por exemplo, quando se trata da pessoa humana, a pessoa conhece, a pessoa se envolve, se interessa, a pessoa depois ela sente a necessidade de se casar com o outro e ter uma convivência com o outro. Assim também, nós precisamos ter uma convivência com Jesus Cristo. Trazer Jesus Cristo para dentro da nossa realidade, para dentro do nosso interior, para que aí é o momento do conhecimento de verdade, não é verdade? Porque eu falava assim ontem, até então, é tudo impressão, é tudo impressão, mas o conhecimento verdadeiro é na convivência do dia a dia, E quando nós trazemos, interiorizamos Jesus Cristo, nessa interiorização, nós vamos conhecer mais profundamente Jesus Cristo e nós vamos ficar conhecendo mais esse Jesus Cristo, e é esse Jesus Cristo que nós devemos anunciar, o ressuscitado, que está presente, que está aqui, que está comigo, que está caminhando comigo. Esse Jesus ele deve ser testemunhado, anunciado a todas as nações. E esse Jesus chega num determinado momento, ressuscitado, num determinado momento, ele se aproxima novamente dos seus discípulos. Até fala aqui na Bíblia de Jerusalém, aparição aos discípulos. À tarde, nesse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontraram, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. E novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Naquela serenidade, naquele jeito sensível de Jesus Cristo, ele diz isso. A gente pode imaginar Jesus Cristo naquela serenidade dele, naquele jeito dele de se aproximar das pessoas. Daí ele fala assim: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Quer dizer, é um envio. Jesus Cristo nos convida a ser missionário também, a desenvolver dentro do nosso ministério esse compromisso de ser um testemunhador da presença de Deus, da ação de Deus na vida das pessoas. Eu estava pensando aqui, diácono, sobre a música do Padre Zezinho, que diz assim, bem o que você está falando. A gente tem que se impregnar
desse amor de Jesus na nossa vida. Senão a gente não vai a lugar nenhum. A música diz mais ou menos assim: seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava, né? Então Jesus é esse. Se você falava manso, tal, ele não era de gritaria, nada. Ele falava manso, falava baixo, mas tocava o coração. A pessoa ficava realmente tocado, impregnava a pessoa, né? Eu vejo bem que hoje eu estou na igreja há 40 anos, sabe? Estou há 40 anos que eu entrei na igreja e falei, puxa vida, eu não comecei ontem na igreja. Por isso que cada dia eu acho uma pessoa convertida, né? Cada dia eu vou me convertendo um pouco mais. E lembro de São Francisco, que falou também que a sua conversão, agora eu sou santo. Não, ele foi a cada dia caminhando, buscando esse Jesus que ele ia anunciar, né? Falou, poxa, mas por que eu estou deixando tudo, né? Estava bem lá em casa, era um guerreiro, tinha boa família, e vou deixar tudo para seguir esse Jesus de Nazaré, para trabalhar nesse projeto de Jesus. Então, São Francisco foi convertendo até atingir a santidade. E acontece com a gente, né? Eu, nos meus 40 anos de paróquia de Santo Antônio, vou vendo essas coisas que vão acontecendo, né? Os sinais que Deus vai fazendo na minha vida. Então, cada dia eu tenho que dizer, bom dia, Espírito Santo, que eu seja melhor do que eu fui ontem, né? Que o meu coração esteja realmente aberto para o que Jesus espera de você, José, de mim, Kojak, que eu possa praticar, né? Tudo que eu aprendi, Jesus espera que eu possa praticar na minha vida, no meu dia a dia. É um convite, né? Um convite que Jesus faz. Jesus, ele nos chama a ser esse missionário, né? Antes de tudo, nós temos que ser missionário, né? Nós temos uma missão a cumprir, né? A gente tem que, através dessa missão, que Jesus vai dar continuidade no projeto de Deus, né? No projeto de acolher as pessoas, né? De dar essa esperança, né? Levar a esperança no coração de todas as pessoas. E foi muito bem lembrado, eu acho que é assim, né? O diálogo, você vê como é bom o diálogo, né? É progressivo, né? É algo progressivo. A gente, né? Não é assim do dia para a noite, viu? Amanhã eu vou dormir hoje e pecador, e amanhã eu vou acordar santo, né? Não pode ser assim, porque daí a gente corre um risco. Eu, como Cáritas, né? Graças a Deus, com a graça de Deus, eu quero revelar isso, né? A todas as pessoas que nos assistem, né? Eu fui ordenado diácono da igreja há 10 anos, vai fazer 11 anos esse ano de diaconato. Olha como o tempo passa, né? Parece que foi ontem, né? Naquela ansiedade, mas há 10 anos eu fui chamado, né? Há 11 anos eu fui chamado para o diaconato, né? Há mais de 10 anos eu estou ordenado como diácono. E eu, no meu chamado, eu não tinha muita noção, sabe, no que consistia, vamos dizer assim, o ministério que eu estava prestes a assumir dentro da igreja, né? Eu tinha uma noção, assim, né, muito vaga de tudo aquilo que abrangia essa realidade desse ministério. É bonito, fala a verdade. Nós vamos discutir ainda o diaconato, nós vamos discutir ainda. Mas no fim de semana ainda nós vamos discutir o diaconato, né? Então, mas eu não tinha noção, sabe? Eu falo assim, às vezes eu invento palavra, daí tem algum professor dentro da igreja, alguma pessoa mais que tem uma formação mais acadêmica, assim, né? E daí eu pergunto para a pessoa, será que está certo essa palavra que eu falei aí? Mas eu falo assim, né? Essa abrangência, né? Desse ministério que tem na igreja. Mas eu acho que a grande graça de Deus que aconteceu na minha vida foi Cáritas. A grande graça de Deus, né, foi na hora que o nosso irmão Diácono Paulo Martins, ele chegou na minha casa com a pastinha, falou assim, eu já ajeitei todo o conselho da Cáritas, né, tem o Diácono Kojak na época, né, como vice-presidente da Cáritas, junto comigo, trabalhamos juntos, né, viajamos juntos nas missões da Cáritas, né, fomos em assembleias da Cáritas na época, né, Diácono Kojak, hoje Padre Kojak, graças a Deus, né? Então, mas daí, né, quando eu comecei a me interagir com a Cáritas, eu vi, e a própria Cáritas me ensinou, né, que a gente tem que ir progredindo.
Não é verdade? A gente tem que ir progredindo. Não, eu fui ordenado diácono hoje, amanhã eu já sou santo. Não. Né? Eu tenho que ir progredindo no meu ministério diaconal, eu tenho que ir me envolvendo com o meu ministério diaconal, para que esse processo de conversão ele vai acontecendo na minha vida, ele tem que ir acontecendo na minha vida através dessa envolvência, vamos dizer assim, né, que eu tenho com esse ministério da igreja, um dom maravilhoso da igreja. Né? É só a gente saber viver, não é mesmo? Esse dom da igreja, né? O dom do diaconato, né? O dom do diácono, né? É um dom da igreja, não é nosso, nós não podemos nos apropriar desse dom, porque é da igreja, esse dom tem que ser da igreja, né? O nosso ministério tem que ser voltado para a igreja de Jesus Cristo, não para mim, pessoa, né? José Alberto de Souza Terra, né? Mas esse dom ele tem que ser voltado para a igreja, para que a igreja, através desse dom, ela possa, né, abordar as pessoas e trazer para as pessoas uma nova realidade, né? um novo jeito de ver, de conviver, né? e de realizar as coisas. Mas daí corre o risco, como eu estava falando, a gente cair num ativismo, não é verdade? Exatamente. Ser um ativista. A gente não pode ser um ativista, não é verdade? De jeito nenhum. A gente, porque, né, Jesus ele foi levar uma solução, né, para as questões sociais e traz uma solução. A nossa igreja hoje traz uma solução para as questões sociais, os desafios que nós encontramos, não é verdade? Quando você fala da Caritas, né? Nesse documento que saiu, Deus Caritas Est, né? Fala que a caridade da igreja como manifestação do amor trinitário. Se vês a caridade, vês a Trindade, vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sabe quem escreveu? Santo Agostinho. Há quantos anos já vinha falando dessa Caritas? Ao longo das reflexões anteriores, pudemos fixar o nosso olhar no trespassado, reconhecendo o desígnio do Pai, que, movido pelo amor, enviou o Filho unigênito ao mundo para redimir o ser humano. Quando morreu na cruz, Jesus, como indica o evangelista, entregou o Espírito, prelúdio daquele dom do Espírito Santo que ele havia de realizar depois da ressurreição. Desse modo, atuar-se-ia a promessa dos rios de água viva, graças à efusão do Espírito Santo na nossa vida. Então, a gente tem que, né, se revestir desse amor de Jesus. Se eu quero agir como Jesus agia, como Ele pede que eu seja assim que nem você está falando tanto da palavra missionário, né? Missionária, que a igreja pediu tanto no documento de Aparecida, né? Para a gente ser a pessoa que leva esta igreja a mensagem, né, a todo o povo, né? Não falo só na igreja, mas a todo o povo. O que Jesus espera de cada um de nós? Ele veio trazer a graça, veio trazer a bênção, veio nos ensinar os caminhos, mas a gente precisa agir agora também. A gente tem que dar uma resposta, né, a esse convite de Jesus Cristo, né? Quando ele chega, né, diante daquele lugar onde todas as pessoas, os discípulos estão amedrontados, né? A gente criar um ambiente virtual assim na nossa cabeça, assim, né? Daquele momento, aquelas pessoas assustadas, pós a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Todos discutir agora, o que nós vamos fazer, né? Com certeza vamos ser perseguidos também. As pessoas vão correr atrás também para através de uma ação contra nós, exemplificar as pessoas, para que não haja mais aquilo, né? Porque aquilo foi uma repressão, né? O que foi feito com Jesus Cristo, viu? Isso aí é um exemplo, não vai para nunca mais acontecer isso, né? E imagina a situação dos discípulos naquele momento, fechados, amedrontados, né? Todos assustados, né? E daí Jesus chega e fala assim, viu? Apesar do medo, apesar de tudo, eu envio, né? O mundo é hostil, não é verdade? A gente encontra muita hostilidade, né? Às vezes a gente até se abate, não é verdade? A gente fica abatido, né? Claro. Quando às vezes a gente se encontra com uma situação de hostilidade, pessoas que muitas vezes usam de todo o mecanismo possíveis, né? Para atingir, né? Para desmoralizar, né, até aquilo que a gente prega, né? É difícil, né? Ainda mais no mundo de hoje ainda continua difícil, né? É uma situação complicada, né?
Mas a gente é convidado a desenvolver essa missão, aí e levar, né, essa proposta de Deus, fazer com que esse projeto de Deus ele seja oferecido a todas as pessoas, né? A partir do momento que as pessoas acolhem, acontece, né? Acontece, a pessoa acolheu, acontece, né? Mas a partir da pessoa também, né? A pessoa, como Jesus Cristo, nunca Jesus Cristo atribui, né, um milagre a Ele próprio, né? Eu acho muito bonita essa humildade de Jesus Cristo. Ele podia chegar e falar assim, tá vendo aí o que eu fiz? Quantas pessoas falam assim hoje, Padre Kojak, né? Você está vendo? Eu faço o coxo andar, eu faço, né, o cego enxergar, eu faço o surdo ouvir, aí, tá aí, e faz um sensacionalismo em cima de tudo, né? Desrespeitando até às vezes a dignidade do ser humano, né? Às vezes até colocando, expondo, né, pessoas, né, para fazer assim, né, um merchandising, né, de um título, de uma placa, de alguma coisa. E Jesus Cristo não fazia nada disso. O que Jesus Cristo fazia? Falei, viu, a tua fé te salvou. Exatamente. Né? Vai em paz. Vai em paz. Vai, não peque mais. Né? Vá, né? Então, isso é muito bonito, né? Quando a gente pode viver isso aí, sabe? A gente se despe de toda esse sentimento que muitas vezes pode trazer para a gente uma euforia, mas também pode trazer, né, um momento de desilusão, até porque a gente fala assim, mas estão me rejeitando. Não é a mim que... Jesus Cristo não fala assim? Toda vez, né, que rejeitardes um desses pequeninos, é a mim que eu fizeste. Né? Então eu acho assim, que é uma missão, nós recebemos essa missão, né? É uma missão que tem seus obstáculos, tem que ser superados esses obstáculos, né? E tem que ser, né, vivido com muito cuidado, né? A gente tem que viver com muito cuidado, né, para que isso não entre também, né, numa batalha com outras ideias, com outras ideologias. Isso não é o propósito da igreja. Jeito né? nenhum. E para a gente não cair também nesse ativismo, né, desenfreado aí que a gente vê, né? Muito de ativismo, a gente esquece do essencial. Exatamente. Né? Da essência. Eu, quando fui chamado a ser sacerdote, né? E um padre disse uma coisa muito bonita para mim, que eu também guardo assim as coisas boas da minha mente, para que eu possa ir agindo aos poucos. Ele falou assim, Kojak, não tenha medo. Eu falei, mas eu tenho medo, Nossa Senhora teve medo, tanta gente teve medo, os apóstolos tiveram medo. Ele falou, não tenha medo, o projeto não é seu. Jesus escolheu você para colocar em prática o seu projeto, para você ir levando o seu projeto. O projeto é de Deus, né? A igreja é de Deus. Tudo aqui você foi chamado para levar esse projeto. Ele é o projetista. Você tem que ser aquele que leva a mensagem, né, a outras pessoas que estão precisando realmente, né? É disso daí. Vamos falar amanhã do projeto de Deus? É um tema tão bonito, né? Para a gente meditar sobre o projeto de Deus, fazer uma reflexão sobre o projeto de Deus, né? No que consiste esse projeto de Deus? Naquilo que nós temos que realizar. Nós somos cooperadores, né? Para que esse projeto ele realmente venha atender, né, a necessidade do momento em que nós estamos vivendo. Então, nós estamos hoje encerrando mais esse programa, né, de hoje. Amanhã nós voltaremos novamente, né, retomando a reflexão desses temas que nós estamos desenvolvendo, né, sobre, né, essa organização da igreja, como que ela, né, se apresenta diante da humanidade, né, e também como que nós devemos viver, né, toda essa proposta, né, de Jesus Cristo, para que nós, através desse nosso compromisso pessoal, nós possamos, né, ser esse cooperador, como nós estávamos falando aqui, que leva esse projeto de Deus à vida de todas as pessoas. Queria mais uma vez pedir, Padre Kojak, né, que depois de nós rezarmos novamente, né, ontem nós rezamos, vamos rezar novamente, como Jesus nos pede, como Jesus nos ensina, nós sempre devemos estar em oração, né? Até tem uma parte que diz, né, que a montanha leva Jesus
ao meio da população, né? Jesus ele vai, ele entra em oração, ele ora para depois, então ele ir através do ministério, né, acolher as pessoas. Então vamos pedir, então vamos rezar como Jesus nos ensina. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nos desse a bênção, né, de Deus. A todos os telespectadores da TV Votorantim, que nesse dia acompanharam mais um programa, a equipe técnica também que tem ajudado e colaborado aqui na execução desse programa, nós pedimos a você, meu irmão, minha irmã, que está aí atrás da telinha desta TV, que abriu este espaço para nós da igreja, Deus vos abençoe, vos guarde e vos proteja, e que Ele esteja sempre no meio de todos nós, porque se Deus é todo-poderoso, Ele vos abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.